Há séculos, em um tempo marcado pela seca e pela rivalidade espiritual, uma história de coragem, fé e poder divino ecoou pelas colinas da antiga Israel. Neste vídeo, mergulharemos na narrativa de Elias, um destemido profeta que enfrentou um desafio monumental no Monte Carmelo. Era uma época em que Israel estava mergulhada em uma seca devastadora, uma nação dividida entre a adoração do Deus verdadeiro e as influências dos ídolos pagãos. O rei Acabe, sob a influência de sua esposa Jezabel, abraçou a adoração a Baal, um ídolo pagão, levando a nação a se desviar do Deus de seus antepassados. Os altares de Baal surgiram como símbolos de uma fé dividida, enquanto os profetas do Deus verdadeiro se encontravam marginalizados e perseguidos. Nesse contexto, Elias, um profeta do Deus de Israel, ergueu-se como um pilar de resistência e verdade. Foi no Monte Carmelo que o desafio épico aconteceu. Os profetas de Baal se reuniram, juntamente com o povo, enquanto Elias se ergueu diante deles, lançando um desafio que ecoaria pela história, uma prova da supremacia do Deus verdadeiro. O palco estava montado, 2 altares foram erguidos, um para o Deus Baal e outro para o Senhor Deus de Israel. O desafio estava claro, que o Deus que respondesse com fogo, esse seria reconhecido como o verdadeiro Deus. A confiança de Elias era inabalável. Ele estava prestes a enfrentar os profetas de Baal e, mais importante ainda, mostrar ao povo e ao mundo que há um Deus cujo poder transcende qualquer ídolo ou adversidade. O desafio era claro. Cada lado prepararia um altar e colocaria um sacrifício sobre ele, mas não acenderia fogo. A divindade que respondesse com fogo do céu seria reconhecida como o Deus Supremo. Uma atmosfera de suspense pairava no ar, enquanto os profetas de Baal aceitavam o desafio, confiantes em seu Deus ídolo. No topo do Monte Carmelo, diante de uma multidão ansiosa, os altares estão prontos e o desafio está prestes a começar. Os profetas de Baal se preparam para invocar seu Deus, esperando por um sinal de aprovação divina. Com gestos fervorosos e clamores intensos, os profetas de Baal invocam seu Deus, esperando que ele responda com fogo do céu. A energia é palpável e a expectativa cresce a cada momento que passa. Enquanto isso, Elias observa com calma, confiante na promessa do Deus verdadeiro. Ele observa os esforços frenéticos dos profetas de Baal, suas palavras eloquentes e gestos desesperados, mas ele permanece inabalável em sua fé. A multidão observa com antecipação, seus olhares alternando entre os profetas de Baal e Elias. A tensão aumenta e o Monte Carmelo se torna um palco para a batalha entre as crenças rivais. Horas passam e os profetas de Baal continuam sua busca por uma resposta divina. Mas o céu permanece em silêncio e o altar deles permanece sem chamas. Enquanto isso, Elias se aproxima de seu altar, confiante e resoluto. Elias se vira para a multidão e faz uma observação mordaz sobre a situação. Ele zomba da situação dos profetas de Baal. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. "Gritem mais alto!" dizia. "Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado." Elias começa a preparar o altar do Senhor, colocando lenha, arrumando o sacrifício e cavando uma valeta ao redor. Ele faz tudo com um propósito claro e uma confiança inabalável. Chega o momento crucial. Elias se afasta do altar, ergue os olhos para o céu e começa a orar. Suas palavras são simples, diretas e cheias de confiança no Deus que ele serve. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: "Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração." E então acontece. Enquanto os olhos de todos estão fixos em Elias, fogo desce do céu com uma intensidade avassaladora, consumindo o sacrifício, a lenha e até mesmo as pedras do altar. Uma explosão de fogo celestial queima brilhantemente, eliminando qualquer dúvida sobre a soberania do Deus de Israel. A multidão irrompe em exclamações de choque e adoração. Os profetas de Baal
que antes estavam cheios de confiança, agora estão atordoados e silenciados. O seu ídolo não respondeu, enquanto o Deus de Elias se revelou de maneira impressionante. Elias permanece diante do altar, olhando para o céu com gratidão e humildade. Ele sabia que aquela manifestação divina não era apenas uma demonstração de poder, mas também um sinal de que Deus estava ouvindo e agindo. A multidão experimenta fortes emoções. Do choque inicial à adoração fervorosa, eles testemunharam a resposta clara e definitiva para o desafio proposto. A verdade estava diante deles, ardendo como o fogo que caíra do céu. Elias toma uma ação decisiva. Ele ordena que os profetas de Baal sejam capturados, não para punição, mas para mostrar o contraste entre a falsa adoração e a adoração verdadeira. A verdade deve prevalecer e as mentiras devem ser expostas. Elias guia os profetas de Baal até o ribeiro Quizon, onde eles enfrentam a justiça divina por seus enganos. A falsa adoração é confrontada com a verdade, e o episódio no Monte Carmelo deixa um impacto duradouro na nação. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Mas a história de Elias no Monte Carmelo ainda não chegou ao fim. A seca, que havia sido um sinal de juízo, estava prestes a dar lugar à bênção da chuva. Elias sobe ao topo da montanha novamente, desta vez para orar pela chuva que restauraria a terra. Elias se coloca em posição de oração, implorando a Deus pela chuva. Ele ora 7 vezes, representando persistência e fé inabalável. A cada oração ele aguarda um sinal da resposta divina que ele sabe que virá. E então, um pequeno sinal. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem surge no céu. Elias reconhece isso como o sinal da resposta divina e da mudança iminente. A terra que estava ressequida começará a se encher de vida novamente. A chuva começa a cair suavemente no início, depois aumentando em intensidade. A terra seca bebe a água da vida, rejuvenescendo e se transformando após o período de seca. Assim como a chuva restaura a terra, a manifestação divina de Elias no Monte Carmelo restaurou a fé e a esperança do povo. À medida que contemplamos a história de Elias no Monte Carmelo, somos lembrados de que nossa fé e ação podem desencadear transformações poderosas. Assim como a chuva após a seca renova a terra, a história de Elias nos renova, fortalecendo nossa fé e nosso compromisso com o Deus que faz milagres em meio às circunstâncias mais difíceis. Que a história de Elias continue a nos guiar, a nos lembrar do poder da fé e a nos encorajar a enfrentar nossos próprios Montes Carmelos. Enquanto as estrelas brilham no céu noturno, elas nos lembram que, assim como Elias, somos chamados a brilhar como testemunhas da verdade em nosso mundo. Essa história nos deixa com a certeza de que, quando enfrentamos os desafios com fé, o Deus que responde com fogo e chuva também está conosco nas tempestades e nas calmarias da vida.